No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Meus irmãos, minhas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, vos saúdo com a santa paz do Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um quadro Vivendo a Palavra, nesse dia especial, quando estaremos começando a leitura de mais um livro da Bíblia Sagrada. Que bênção do céu, né? Já estamos bem adiantados em nossa viagem, né? Louvado seja Deus. Essa bela história que narra o livro de Ruth tem como autor, na verdade não se sabe ao certo o autor do livro de Ruth. A tradição judaica atribui ao profeta Samuel. O tema deste drama relatado aqui nesse livro, o tema do livro de Ruth é o plano redentor de Deus, que é para todas as pessoas de qualquer nacionalidade. Quando é que os fatos ocorreram? Ocorreram durante os tempos ainda dos juízes. E o livro possui apenas 4 capítulos. Muito bem, meus irmãos. Então, abra sua Bíblia para o primeiro capítulo do livro de Ruth e vamos ler então essa bela história, essa história comovente que está aqui na Bíblia Sagrada. E esse livro, como vimos, tem apenas 4 capítulos. Então, é uma leitura bem rápida, né, que gastaremos 4 dias, né? Leamos então Ruth, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Verso 2. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Verso 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Verso 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e o nome de uma era Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Verso 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Verso 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Verso 7. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Verso 8. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Verso 9. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. Verso 10.
E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Verso 11. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, por que iris comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Verso 12. Tornai, minhas filhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, verso 13. Esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Verso 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Verso 15. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada? Verso 16. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Verso 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Verso 18. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Verso 19. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é esta Noemi? Verso 20. Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Verso 21. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Verso 22. Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Neste mundo sozinho eu vivo a peregrinar, mas em Cristo confio, espero um dia Ele vir me buscar. Mas em Cristo confio, espero um dia Ele vir me buscar. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos então a leitura do primeiro capítulo aqui do livro de Rute. E para a nossa meditação eu quero ler novamente o verso 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Muito nublado, irei pra cidade de Jerusalém. Meus amados irmãos e ouvintes, este primeiro capítulo de Rute nos conta que uma crise sobreveio sobre a nação de Israel nos dias dos juízes, especificamente na região de Belém. Essa crise era uma fome terrível que acometeu aquela região.
Elimeleque, então, toma a decisão de fugir daquela crise e ir buscar melhores condições de vida na terra estrangeira de Moabe. Ele toma sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, e vai de mudança para a nação de Moabe. Depois de estabelecidos lá, algum tempo depois, uma série de tragédias ocorre à família. Elimeleque morre, deixando viúva Noemi com os 2 filhos. Passado mais algum tempo, morrem também os 2 filhos de Noemi, ficando ela sozinha naquela terra estrangeira. Ainda bem que as 2 noras que ficaram, também viúvas, amavam Noemi e puderam ajudar-se umas às outras naquele momento tão difícil que estavam passando. Depois de cerca de 10 anos naquele país, Noemi, ao ouvir que a crise em Israel havia passado e que novamente havia pão, ela resolve voltar para Belém. E uma de suas noras, chamada Ruth, decide voltar com ela. A outra, então, volta do caminho e fica lá em seu país. Amados irmãos, uma das lições que podemos extrair desse capítulo é que não devemos fugir da luta, pois ao fazer isso iremos cair em problemas maiores, como ocorreu a Elimeleque e sua família. A luta vem para ser enfrentada por nós com paciência e fé no Deus a quem servimos, o qual é especialista em transformar crises em vitórias. Na hora que a luta ou tribulação nos sobrevém, nosso ímpeto é procurar um meio de fugir dela, como ocorreu a Elimeleque. Porém, muitas vezes fazemos isso sem orar e esperar a direção de Deus. O texto bíblico não nos diz que Elimeleque tenha orado a Deus antes de se decidir mudar para Moabe. E então lá, como vimos, as coisas ficaram muito piores do que estavam em Belém. Nós temos também um outro exemplo em Abraão, nosso pai na fé. Ele agiu da mesma forma quando também saiu do lugar para onde Deus levara Canaã e foi para o Egito, também no intuito de se livrar da fome que assolava a terra de Canaã naqueles dias. No Egito, só teve problemas e quase que sua esposa querida Sara foi contaminada por Faraó. Nós lemos essa história lá em Gênesis capítulo 13. Então, querido irmão, querida irmã, não fuja da luta que Deus permitiu vir sobre você. Fique no lugar que Deus lhe colocou e enfrente essa crise confiando no Senhor. Não tome nenhuma decisão sem antes buscar a Deus e obter sua aprovação. Caso contrário, você enfrentará problemas muito maiores. Fique firme. Deus vai acalmar esse vento que está querendo tirar você da posição e do lugar no qual Deus lhe colocou. Não se impaciente, espere no Senhor e tudo isso vai passar e você vai cantar o hino da vitória. Aleluia! Medite nessa palavra e não fuja da luta. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão. Oremos, meus irmãos. Querido Deus, maravilhoso Pai, juntamente com o teu filho, a tua filha que estão orando comigo agora, nós queremos te louvar por mais esse livro, Senhor, que estamos começando hoje e por essa palavra, Senhor, que traz ao nosso coração nesse dia. Senhor Deus, nos ajude a ficarmos firmes na posição, no lugar em que o Senhor nos colocou.
Deus, nos livre, Senhor, de tomarmos atitudes precipitadas na hora da dificuldade e assim, como aconteceu a Elimeleque, irmos cair em problemas maiores. Deus, nos dê a Tua graça, Senhor. Não deixa que nós saiamos da nossa posição. Ajuda-nos a enfrentar a batalha, Senhor, crendo que o Senhor nos faz sempre mais que vencedores. É o que lhe pedimos nesse dia, Pai, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Assim, meus amados irmãos, nós estamos terminando mais um quadro e espero que você tenha sido abençoado nesse dia pela leitura e pela mensagem da Palavra de Deus. Estou esperando você amanhã para nós prosseguirmos aqui lendo o capítulo 2 do livro de Ruth, dando continuidade aqui a essa bela história registrada aqui na Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã, querendo o nosso bom Deus. Amém. Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua